Olá, aluno do EJA! Hoje nós vamos começar a unidade 2 e nessa unidade da apostila de vocês de língua inglesa, nós temos 3 temas. O primeiro é The Influence of the British Empire in Brazil, a influência do Império Britânico no Brasil. O segundo tema é Portuguese Words of English Origin, as palavras em português que vêm de origem inglesa. E o terceiro tema é Word Formation, a formação das palavras. Então, vamos dar início na unidade 2 e temos a introdução. Nesta unidade, você vai ver como a chegada e a presença dos ingleses no Brasil influenciaram hábitos e costumes brasileiros. Você também conhecerá algumas palavras em português que possuem origem inglesa. Por fim, poderá notar que o inglês tem diversas semelhanças com o português e que não se trata de uma língua tão diferente e tão difícil de aprender. Tá? E aí, começando com o tema 1, a influência do Império Britânico no Brasil. E aí nós vamos fazer a leitura do texto que tem na própria apostila, alguns exercícios, e depois eu trouxe alguns artigos acadêmicos, enfim, algumas leituras um pouco mais completas, digamos assim, para a gente ir um pouco a fundo e tentar visualizar como que funcionou essa influência, né? Porque que a gente bebeu tanto dessas fontes, e fazer alguns exercícios também. Então vamos lá, né? Tema 1. Neste tema, você verá como as relações entre Inglaterra e Portugal possibilitaram a entrada e a permanência da cultura inglesa no Brasil a partir do século XIX. E aí nós temos o What do you already know, que é aquela parte que tem na apostila do que você já sabe. Geralmente vem meio que para instigar, tentar pegar um pouco do nosso background knowledge, né, que é o conhecimento prévio, fazer com que a gente pense, reflita, coloque algumas coisas à prova, o nosso conhecimento de mundo mesmo. E aí aqui nós temos, até o início do século XIX, o grego e o latim eram idiomas ensinados nas escolas brasileiras. Porém, a partir de 1809, o inglês e o francês ganharam mais importância e foram pouco a pouco substituindo o grego e o latim nos currículos das escolas. A que você atribuiria esta mudança? Então, aqui é uma pergunta pessoal. Você pode levar em consideração tudo que a gente viu na unidade 1, né, que a gente viu toda a questão da origem da língua inglesa, enfim, do porquê que o inglês é tão importante até os dias de hoje para a nossa língua. Então, é uma coisa bem pessoal mesmo. Por que você acha que foi meio que entrando em desuso, digamos assim, né, o grego e o latim? Por que foi perdendo essa importância no currículo escolar? E por que outras línguas ganharam esse espaço? Que aqui é o caso do inglês e do francês. Então, reflita, pense, e aí você pode responder na sua própria apostila. E aí temos também uma primeira atividade que fala The British Influence in Brazil, a influência britânica no Brasil. Leia o texto a seguir, procure encontrar informações que confirmem ou não a sua resposta para a pergunta da seção What do you already know? Então, aqui nessa parte a gente vai ter um texto que pode ou não ter algumas respostas, enfim, alguns caminhos lógicos a serem seguidos, que podem servir como possíveis respostas dessa mudança, né, dessa perda de prioridade, digamos assim, do grego e do latim das escolas para a entrada do inglês e do francês. Então, nós temos um texto, né, o Império Britânico no Brasil, na apostila, tá? Vamos acompanhar. A influência do Império Britânico também chegou ao Brasil, apesar de o país não ter sido colonizado pelos ingleses. Isso ocorreu por causa das relações políticas, sociais e econômicas entre o Império Britânico e o Império Português. Segundo alguns historiadores, essa relação se fortaleceu no século XVII, com o casamento de Dona Catarina, filha do rei português, com Dom João IV, com Carlos II, o nobre inglês que se tornaria rei da Grã-Bretanha. Além disso, quando Napoleão decidiu marchar em direção a Portugal em 1807, embarcações inglesas escoltaram a família real portuguesa em sua vinda para o Brasil. O apoio inglês teve um custo e logo após a chegada da família real, os portos brasileiros foram abertos às embarcações e manufaturas inglesas. Movido principalmente por razões comerciais, Dom João VI ordenou em 1809 que o inglês e o francês fossem ensinados nas escolas públicas. E aí temos a chegada dos imigrantes ingleses, The Arrival of the English Immigrants.
A imigração inglesa, apesar da abertura dos portos brasileiros e do estímulo da coroa portuguesa no início do século XIX, deu-se em número reduzido se comparada à imigração italiana, portuguesa e espanhola, por exemplo. Porém, os imigrantes ingleses que por aqui chegavam eram qualificados sob a perspectiva técnica. Tratavam-se de mecânicos, banqueiros, negociantes, médicos, técnicos e engenheiros. Em São Paulo, as construções da Vila da Paranapiacaba ainda guardam características inglesas, assim como a antiga estação de trem, hoje desativada, projetada por engenheiros ingleses. A vila foi residência de trabalhadores ingleses contratados para construir a rota de trem que ligaria o Planalto Paulista a Santos. E aí na apostila do lado direito nós temos uma imagem, né? E aí fala que é a vila de Paranapiacaba, no município de Santo André, onde se localizavam o centro de controle operacional e as residências para os funcionários da Companhia Inglesa de Trens São Paulo Railway. A vila ainda guarda características da época, como a arquitetura típica inglesa e o relógio da estação de trem, construído em 1898, seguindo os padrões do relógio John Walker de Londres. Então, essa questão da chegada dos imigrantes tem um peso até cultural mesmo, né? Como essa questão desse relógio, né? Mostra até essa questão da arquitetura inglesa. Não é nem como se fosse uma cópia, mas assim, se tinha a influência deles, se tinha a presença deles, é meio que até que o esperado, digamos assim, que algumas coisas venham nesses moldes, né? O que eles entendiam de arquitetura, de vida. Então é até meio que o normal que eles repetissem essa fórmula em outros países, em outras cidades. E aí temos, a presença inglesa no Brasil gerou muitos conflitos. Eram comuns piadas em relação à arrogância dos ingleses nos cafés e outros locais, além de expressões depreciativas, como a catinga de inglês, referindo-se ao cheiro de bebida alcoólica associada a eles. Houve um claro desconforto com a presença inglesa na vida econômica brasileira. Leia a seguir uma cantiga que faz referência ao poderio inglês no Brasil, publicada no Diário da Noite, de Recife, de 1947. Então tem aqui, né, um trecho. Não se pesca mais de rede, não se pode mais pescar, que já sube da notícia que os ingleses comprou o mar. Assim, fizeram bem, eu falo, com bem esse sotaque caipira, né? Não se pesca mais, não se pode mais pescar, que já sube da notícia, bem escrito da forma que é falada mesmo. Então, assim, mostra até esse incômodo, né, que os brasileiros sentiu. Quando a gente for ler um pouco mais a fundo conversar um pouco mais sobre isso também, dá pra gente entender os porquês. Mas basicamente porque eram pessoas que se achavam superiores, chegaram aqui meio que do nada, né? E mandavam e desmandavam e tinham grande influência sobre os status, a economia da cidade. Então acabava que os brasileiros ficavam tanto quanto intimidados, né? Assim, olha, mal chegaram, já estão aqui, já até comprou o mar, assim, já são os donos de tudo e a gente tem que apenas baixar a cabeça. Então é até um sentimento de nacionalismo, né? Um tanto quanto perdido, assim, aqui é a minha terra, minha cultura, minhas raízes, meu povo, meu sangue, minha família. E esse povo que veio aqui lá do outro lado do oceano está chegando e está mandando e desmandando. Então é até meio que o naturalizado, digamos assim, que os brasileiros se incomodassem com essa forte influência dos ingleses. E aí o incômodo com a presença inglesa chegou a inspirar, inclusive, a tradicional malhação de Judas, costume segundo o qual bonecos que representavam figuras importantes, tal como a do ministro da Grã-Bretanha no Brasil, sofriam castigos e punições. Então, era até uma maneira de colocar para fora essa raiva, esse sentimento de desmerecimento, ou enfim, de que não está sendo tão privilegiado, não está sendo uma prioridade, enfim. Então, até essa cultura que, até os dias de hoje, né, essa questão de fazer um boneco, queimar, bater, isso vinha como uma forma de extravasar, de colocar para fora essa raiva, esse incômodo mesmo que os ingleses causavam aqui na nossa terra.
E aí temos o Did you know, que é o você sabia, na apostila também, tá aí num retângulo meio rosa. A origem da expressão para inglês ver remonta a uma lei de 1831, a Lei Feijó, que previa a repressão ao tráfico de negros. Por meio dessa lei, o Brasil pretendia demonstrar à coroa britânica que estava empenhado em contribuir para a extinção do comércio de escravos. Porém, na realidade, ela era frequentemente desrespeitada, o que originou a expressão para inglês ver, ou seja, tal expressão está associada a ações que efetivamente não são cumpridas na prática, apenas na teoria. Então, até o adjetivo que eu usaria até de certa forma pesado, né? Porque essa questão do para o inglês ver, hoje em dia a gente usa com tem essa conotação mesmo, né? Uma coisa que a gente finge fazer, mas não faz. Por exemplo, a pessoa posta muitas coisas com roupa de academia, mas ela não é tanto dos exercícios, então é só para inglês ver, ela está só meio que fingindo uma determinada situação. Um exemplo bem banal, mas trazendo para os dias de hoje, né? Mas para aquela época, olha o contexto, era um contexto de escravidão, e dos brasileiros, né? Não, a gente realmente estamos contra, não vamos mais pegar esse tipo de mão de obra. Isso para mostrar para os ingleses, né? Olha só, estamos indo na mesma linha de pensamento que vocês, olha como estamos nos atualizando, quando na verdade não era bem assim que funcionava e várias pessoas desrespeitavam esse tratado, né? Esse combinado. Então, uma coisa que era bem pesada e que, enfim, iria mudar completamente a vida de várias pessoas para aquela época, hoje em dia virou uma expressão mais banalizada, né? Ainda bem que hoje em dia não tem esse peso tão grande, porque olha só a diferença, né? Para hoje em dia você falar uma coisa bem supérflua, né? Tá fazendo tal coisa só para inglês ver, em comparação com antigamente, que aí envolvia vidas de pessoas, a exploração do trabalho, a questão que a gente viu na unidade 1, da perda da dignidade, de você ter uma voz ativa, de você poder escolher onde você quer trabalhar, com quem você trabalhar, de você ser remunerado. Então, iria influenciar em tudo isso, né? E aí surgiu esse termo por conta disso. E aí, ainda na apostila, nós temos algumas questões. Com base no texto que você acabou de ler, responda as seguintes questões. Aí tem a primeira. Quais são as razões históricas que justificam a influência inglesa no Brasil? E a gente pode dizer que são o quê, né? São as relações políticas, as sociais e as econômicas entre o Império Português e o Império Britânico. Porque, como o texto falou, nós não fomos colonizados pela Inglaterra. Porém, por conta das relações que Portugal e Inglaterra tinham, né, de ser bem estritas, enfim, de compartilharem diversas coisas, acabou que caiu por cima do Brasil, né, que era um país colonizado por Portugal. Então, as principais coisas mesmo era isso, as questão política, questão econômica, questão social. Nós vamos ver mais à frente que depois de um tempo não foram as únicas razões. Depois de um tempo acabou que alguns ingleses realmente, enfim, criaram raízes, né, por aqui, construiu família, enfim. Mas o motivo crucial para vir para a nossa terra eram esses. A segunda pergunta é: quais eram as características dos imigrantes ingleses no Brasil? Quais eram as características para aquela época, né? Então, quais eram? Eles eram qualificados sob uma perspectiva mais técnica. Então, eles vinham para desempenhar funções, né? Então, eram o quê? Mecânicos, banqueiros, negociantes, médicos, técnicos, engenheiros. Daí que vem também a questão do brasileiro se incomodar tanto com a presença dos ingleses aqui. Porque eles não vinham assim do nada, né? Estou aqui na Inglaterra de boas, vou lá pro Brasil, vou ficar morando lá, criar família lá, enfim, não tinha esse porquê. Qual que era o motivo mesmo? Vou para lá, porque, enfim, vou abrir um negócio, vou ser um contratante, vou desempenhar a função X, função Y. Só que aí, para vir ingleses para cá desempenhar tais funções, o que acaba acontecendo? Acaba que brasileiros que poderiam estar trabalhando nessas áreas perdem essa vaga. É uma discussão que até os dias de hoje nós temos, né? A gente sabe que alguns países que são xenofóbicos, que inclusive os Estados Unidos ele é bem xenofóbico, acontece muito isso.
né, de várias pessoas nativas, pessoas que são realmente estadunidenses, acharem ruim ter imigrantes no país, porque, segundo eles, tiram a mão de obra dos nativos, né, acabam sendo contratados, enfim, desempenhando algumas funções. Tem os prós e tem os contras, né, também tem a questão de que imigrantes nos Estados Unidos, falando de uma coisa atual, né, imigrantes nos Estados Unidos, às vezes são contratados por quê? Porque estão precisando, né, teoricamente, estão mais necessitados e aí acabam aceitando trabalhos por uma renda bem menor do que se ele fosse uma pessoa nativa, se ele tivesse realmente nascido naquele país. Mas aí, voltando assim para esse gancho, né, de séculos atrás, acaba que brasileiros não têm a vaga e fica o quê? Os ingleses dominando e fazendo com que a economia gire, né? Fique circulando. E aí tem essa questão do senso de superioridade. Aí vem tudo, né? Vem cultura, vem comida, vem roupa, vem o status, vem a casa, até, enfim, a questão da arquitetura. Tudo isso vai sendo contribuído e vai criando meio que uma segregação, né? Dos ingleses, né? O povo polido, educado, com boas condições, e os brasileiros que já não, os que eram de classe social mais baixa, né? Que já não tinham tantas oportunidades, agora menos ainda, porque agora está vindo pessoas com muito mais capacidade técnica do que eles têm, então por que vão dar vaga para eles? Meio que esse o pensamento, né? E a terceira questão era por que os brasileiros se sentiram incomodados com a presença dos ingleses? Estava falando sobre isso, né? Mas aí podemos falar que vários motivos explicam a insatisfação dos brasileiros com a presença inglesa. Entre eles, a arrogância. Tem a questão do mau cheiro, né, que fala da caatinga do inglês, que eles tinham um cheiro muito característico de bebida alcoólica. Muita questão do uísque, do rum também. E, obviamente, né, a forte presença dos ingleses na vida econômica brasileira, sobre tudo isso que eu acabei de falar. Né? Tudo que eles causavam eram coisas boas, coisas benéficas, né, para a economia, para a questão de dinheiro mesmo circulando no país. Mas isso tinha pesos, tinha cargas socialmente falando. E até os dias de hoje a gente tem muito isso, né? De não só ingleses, mas europeu no geral, ter esse ar de superioridade com os latinos, né? Ter esse ar de, nós somos mais polidos, mais recatados, mais educados. Temos, enfim, a gente sabe melhor isso, sabe melhor aquilo. Obviamente que a gente não pode generalizar, mas isso existe, né? É uma coisa até meio que normal. Então, imagina para aquela época, né? Um país que era colônia de um outro, a gente nem tinha nossa independência ainda estava ali em passinhos de criança, né? Engatinhando na economia. Então, chegam eles aqui, tendo um poder aquisitivo, né? Tendo todo o status, né? Sendo quem eram na Inglaterra. Olha o peso, né? Inglaterra para o que era o Brasil na época. Então, tudo isso contribuiu bastante para que os brasileiros criassem uma certa repulsa, digamos assim, com a presença e com a influência dos ingleses aqui. E aí agora eu trago um artigo acadêmico do aluno de mestrado, o nome dele é Davi Quiernes Tavares, e ele fez um texto aqui acadêmico, né, que o tema é Ingleses no Brasil, o estilo de viver e o estilo de morrer. O estilo de morrer nós não vamos focar, mas vamos focar no estilo de viver, né, na influência, na presença deles, enfim, nas características que traziam. E eu vou ler rapidinho aqui só o resumo do trabalho dele, caso alguém se interesse, queira ler mais ou pesquisar mais, né? Novamente o nome dele é Davi Quiernes, com K, tá? Tavares. Então, vamos lá. Ele é aluno de mestrado da PPGMP, UFPEL. O resumo. O texto examina o estilo inglês de viver e de morrer no Brasil a partir do século XIX até meados do século XX. Resulta do suporte teórico de pesquisa em desenvolvimento no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da UFPEL. Pesquisa essa que tem por objeto teórico um bem patrimonial em estado de semi-abandono e degradação e sua conexão com o conceito de valor e por objeto empírico a British Cemetery do Recife. Sua implantação evidencia a importância socioeconômica dos ingleses em solo brasileiro. Baseia-se nos argumentos de autores como Freire, Bourdieu, Pantaleão
e vai delinear aspectos que caracterizaram o estilo de viver e de morrer dos ingleses e a decorrente influência sobre os brasileiros. Então, vamos lá. O primeiro tema aqui que eu trago é a presença inglesa no Brasil no século XIX e o seu legado, né? Porque nós temos um legado que a gente carrega até hoje por causa dessa presença, dessa forte influência britânica. Então, a transferência da Corte Real Portuguesa para o Brasil em 1808, sob a proteção da Inglaterra e sua Royal Navy, mudou os rumos da história desse país com repercussões duradouras. Dom João, atingido pelas consequências da disputa entre Grã-Bretanha e França de Napoleão Bonaparte, trouxe consigo a influência britânica. E essa influência foi acentuada ao ponto do Gilberto Freire dizer que, abre aspas, o século XIX, sobretudo em sua primeira metade, foi assim no Brasil o século inglês por excelência. Então, o Gilberto Freire, ele denomina, né, ele meio que determina essa primeira metade do século XIX aqui no Brasil como um século inglês por excelência. Então, imagina o quão forte foi essa influência para ganhar esse termo até hoje, né, e ser conhecido dessa maneira. Então, assim, a gente já consegue, pelo menos, ter um norte do quanto os ingleses realmente chegaram e, enfim, fincaram aqui, criaram raízes e espalhou cultura, gestos, enfim, costumes. E, assim, realmente a gente tem legados até hoje. E eu sugiro, aluno, que agora a gente tente visualizar um pouco, tentar se teletransportar, digamos assim, para um século XIX. Se você já assistiu alguma série, algum filme, já viu algum vídeo no YouTube que trata dessa realidade, né, dessa época, a gente já consegue até imaginar, assim, roupas, né, até novelas também, da Globo, enfim. Mas a gente já consegue visualizar um pouco a arquitetura, as roupas, um modo de falar, na verdade. Então, vamos tentar pensar com essa mente, tá? A mente do século XIX. Como que a gente se sentiria com toda essa... como que eu posso dizer? Com toda essa influência pesada mesmo, assim, às vezes até parece até uma coisa meio que obrigatória, sabe? Mas vamos ver mais a fundo. A transmigração da família real portuguesa ocorreu em meio a mudanças políticas e econômicas radicais no Velho Mundo, impulsionadas por Napoleão Bonaparte, que, ao invadir o território português, fez com que a família real se transferisse para o Brasil. A ambiciosa Inglaterra viu com a situação em curso a solução para a sua entrada na maior de todas as colônias portuguesas na América. O governo inglês, além de escoltar a família real para lugar seguro, exigiu do príncipe regente Dom João a quebra do monopólio de comércio entre Brasil e Portugal. Então tinha esse monopólio, né? Troca, comércio, enfim, era só entre Brasil e Portugal. Colônia e o colonizador, né? Porém, a Inglaterra, que de besta não tem nada, nunca teve, viu aí uma oportunidade de se infiltrar e conseguir também fazer certas rendas, né, ficar mais rica ainda, e conseguiu. O príncipe regente Dom João determinou a abertura dos portos brasileiros ao comércio estrangeiro, particularmente à Inglaterra, fortalecendo a aliança já estabelecida desde o Tratado de Methuen, em 1703, cujas ações manifestavam sempre as mais incontrastáveis provas de amizade e afeto, correspondente à antiga aliança subsistente entre ambas as coroas, nas palavras do próprio Dom João. E aí o Freire chegou a afirmar que, em virtude dos acordos, Portugal reduziu-se a quase uma colônia britânica. Então, olha só até como a posição que o Brasil estava, né? Porque digamos que tinha assim, tinha Brasil aqui e tinha Portugal aqui, mandando e desmandando, né? Pegando o que queria, levando o que queria, enfim, enriquecendo a base das nossas custas, enfim, das coisas que a gente tem nas nossas terras, né? Porém, Portugal queria muito também ter esse vínculo, ter esses tipos de acordo com a Inglaterra, que na época, né, já era bem maior, bem mais desenvolvido, com muito mais território também. Então, tinha Brasil aqui obedecendo a Portugal e tinha Portugal meio que querendo aqui estabelecer coisas com a Inglaterra, que estava mais acima ainda. Então, olha só, até a visão que os ingleses tinham dos brasileiros, né? Meio que até assim, no nosso linguajar, um povinho qualquer.
só uns pau mandado, digamos assim, só as pessoas que a gente vai ali mandar e desmandar e ainda vai mandar Portugal fazer essa ponte, né? E aí o Freire até falou, né? Portugal reduziu-se a quase uma colônia britânica. Então tem até esse peso também de, você é só uma colônia, né? Quem é você para estar falando isso? E Portugal, que era o que era, né? Com, enfim, todas as conquistas que já tinha, foi visto até dessa maneira, meio que, enfim, submisso à Inglaterra. Então, se Portugal era submisso à Inglaterra, imagina Brasil, né? Que tinha que responder aos dois, a Portugal e à Inglaterra. As vantagens tarifárias oferecidas aos ingleses na corte do então Dom João VI ilustram a relação entre os dois países e de que modo a Inglaterra pensava em colher proveitos da colônia portuguesa. O Brasil era, sem dúvida, um berço esplêndido para os interesses da coroa britânica, mergulhada em sua primeira revolução industrial. O excesso de vantagens aos ingleses selou o destino do comércio português na colônia. Então, esse é o termo, né? Excesso de vantagens. Inglaterra não tinha nada a perder, muito pelo contrário, né? Então, para eles era o quê? Era super vantajoso conseguir que Portugal abrisse mais aí essas fronteiras, né? Deixasse que Brasil e Inglaterra fizessem também essas relações econômicas, comerciais, enfim. Então, para a Inglaterra foi só coisa boa, né? É interessante compreender que a presença inglesa se fez de duas formas no Brasil. Então, vamos lá, as duas formas que os ingleses meio que realmente ficaram aqui, até se perpetuaram, né? Os que vinham para lucrar com a nova ordem econômica imposta à colônia portuguesa por intermédio de reduções tributárias e mais tarde retornavam ao seu país de origem. Então, o primeiro foco era essas pessoas, as que vinham para cá focando em quê? Tem ali um país que Portugal está colonizando e que é muito rico, tem muita coisa a oferecer, então eu vou lá, né, vou lá com a minha capacidade técnica, né, como a gente viu na apostila, mecânicos, enfim, comerciantes, pessoas que tinham algum grau de instrução ou tinham alguma condição financeira para investir, né, para contratar mão de obra também. Levantam dinheiro, né? Vou ali, faço dou uma levantada na economia do país e na minha também, e depois eu volto para o meu país de origem. E a outra forma, né, da presença inglesa aqui no Brasil, eram aqueles que acabaram por fincar raízes, construindo família no Brasil imperial, que era o que eu estava comentando mais cedo, né? Alguns outros vieram por N motivos e acabaram fincando mesmo. Então, é por isso que a gente tem, né, assim, algumas pessoas, algumas famílias que são descendentes mesmo de ingleses por conta disso, né, de pessoas que construíram famílias, né, e, assim, vidas, né, não só a questão de passar os seus genes, né, mas fez todo a sua vida aqui, depois já de um certo tempo. E aí, a contribuição inglesa não se restringiu ao campo da infraestrutura. A vida dos brasileiros recebia, dia a dia, interferências que mudariam hábitos e costumes. Segundo Freire, a leitura de publicações traduzidas do inglês, a importância de artigos de uso doméstico, como talheres e louças, itens de vestuário, tecidos e chapéus, itens alimentícios e até os modelos mais modernos de carruagens são contribuições inglesas. Então, assim, aquilo que a gente estava falando no começo também, que o inglês que está aqui, né, ele traz a cultura dele, traz costumes, traz arquitetura, traz tudo isso, para você ver como são coisas que pra gente, assim, a gente só sabe aquela história, né, não sei, só sei que foi assim. Né? Por que a gente usa talher? Por que a gente tem um garfo, a faca, a colher? Então, tem até, assim, essas pequenas coisas que é do nosso dia a dia, da nossa rotina até hoje, são coisas que começaram lá no século XIX por causa dessa influência, né? Influência extremamente europeia, que aí tinha Portugal, né? Que é um país europeu, mas como eu falei, a Inglaterra, até na relação entre Portugal e Inglaterra, a Inglaterra era superior, né? Era um país muito maior, com muito mais territórios, com muito mais conquistas, enfim, uma expansão territorial, a questão da Revolução Industrial também. Então, já era um país mais desenvolvido, né?
Ele cita também, Freire, né? Cita também os ingleses como introdutores do fato branco, do chá, do pão de trigo, da cerveja e depois do uísque, do gin, do rum, do bife com batatas, do rosbife, da costeleta de carneiro, do pijama de dormir. Então, olha só, questão de alimentos, né? Um rosbife, uma batata, uma bebida alcoólica, o uísque, né? Que até hoje existem, né, diversos brasileiros que, né, que gostam, que consumem esse tipo de bebida. Um pijama para dormir, assim, como assim, né? Mas isso foi coisas trazidas pelos ingleses e que se perpetuaram, né? Que até hoje faz parte da nossa rotina. E o Freire também menciona a interferência direta na língua portuguesa, com a adoção de elementos nos falares dos brasileiros, como os verbos chutar, driblar, blefar, boicotar, boxear, e a inserção de palavras como gol, craque, truque, pedigree, pudim, recorde, além do alô telefônico, dentre outras. Então, são palavras, substantivos, verbos, enfim, são expressões que a gente meio que como é que eu posso falar? Abrasileirou, digamos assim. A gente trouxe para o nosso modo, mas a gente bebeu da fonte dos ingleses, né? Tem um verbo driblar, tem um verbo chutar, obviamente com a pronúncia de inglês britânico, só que a gente pega e traz, aproxima para a nossa língua. Mas a gente tem esses verbos, tem essas expressões na nossa língua até hoje, por conta dessa forte influência dos ingleses lá do século XIX. Então, para a gente ver, né? A gente estava falando na unidade 1 que a língua é viva, né? Que a gente vai bebendo de várias fontes, mas ela também, às vezes, finca tanto que, assim, qual outra expressão que a gente poderia usar para driblar? Eu não conheço. E aí entra até as gírias, né? Por exemplo, tem um Deus me livre, aí na internet o pessoal já fala Deus me dibre. Então já vai entrando várias variações por causa de uma coisa que aconteceu lá no século XIX. Então, imagina daqui a 2 séculos, daqui a 3 séculos, o tanto de coisa que está acontecendo agora, que a gente está vivendo agora, e que isso vai ser motivo para, enfim, para se perpetuar e para outras pessoas daqui a 100, 200, 300 anos utilizarem esse tipo de termo. Né? Então, a língua é uma coisa muito interessante, muito louco também de estudar, né? Porque está sempre se movimentando e meio que tudo tem um porquê, né? Tudo a gente pegou de alguma coisa, a gente fez algum acordo ali que, enfim, decidiu que aquilo ali seria daquela forma. Depois a gente, não, essa palavra aqui já obsoleta, nada a ver, agora já vamos para essa outra. Então, tudo isso no século XIX também aconteceu. E é a questão do alô, né? Que aí para eles falavam hello, pra gente, alô. E aí, até hoje, né? Obviamente, a gente não pode generalizar. Várias pessoas atendem, né? Oi, e aí? Fala aí e tal. Mas, enfim, teoricamente, quando a gente pensa em atender uma ligação, a gente já pensa no alô, né? E aí vemos para o estilo de viver. Assim como no Rio de Janeiro e em Salvador, a importante colônia inglesa que se fixou no Recife, conforme os registros de Coaster 2002, introduziu novos hábitos no cotidiano brasileiro. O viajante inglês acompanhou, por exemplo, as alterações na arquitetura doméstica, observando as pesadas e sombrias gelósias de muitas casas desaparecerem para serem substituídas por janelas de vidro de ferro e varandas de ferro, artigo dos mais caracteristicamente britânicos. Então a questão da arquitetura é até isso, né? Tanto na questão externa como questão interna, de decoração e tudo mais. Mas até isso influencia. E sobre a questão dos ingleses terem esse ar de superioridade, de arrogância, acaba que alguns brasileiros realmente pensavam dessa maneira, né? Compravam isso. Então, assim, ora, se Inglaterra, né, que era o que era, estão aqui, e estão dizendo que é bonito, que é da moda, enfim, que é mais interessante ter uma janela assim assado, uma grade assim assado, por que a gente não vai querer fazer? E isso é uma coisa, né, meio que até que naturalizado, né? Até hoje isso acontece muito, né? Se começa uma moda num país X, com pessoas X de determinada classe social, status, fama e tal, a tendência é que as pessoas comecem a realmente aplaudir, né? Nossa, realmente, muito legal, você tá vindo dessa pessoa, vou fazer igual também. Imagina naquela época, né? Enfim, tem todos esses recursos que a gente tem hoje, né? De revistas, de internet, de TV e tudo mais.
E aí, quanto à presença inglesa no comércio brasileiro, esse autor Coster, ele vai contar o quê? E aí tem aqui um trecho que o autor trouxe, né? Antes de iniciar-se o comércio direto com a Inglaterra, os dois sexos vestiam tecidos rústicos de algodão feitos no próprio país. E as saias eram tingidas com a cor vermelha que se obtinha na casca da árvore, né, do pau-brasil. Nesse tempo, os panos comuns, tecidos nas fábricas portuguesas ou inglesas, custavam de 8 a 12 mil réis, devido ao monopólio do tráfico entregue aos comerciantes do Recife, que punham um preço arbitrário nessas mercadorias. E tudo mais seguia a proporção. Com esses preços dos mercados, os artigos de rouparia europeus, só as pessoas ricas podiam adquiri-los. Contudo, abertos os portos do Brasil ao comércio estrangeiro, as mercadorias inglesas fizeram seu caminho por todo o país e os negociantes, né, foram numerosos. Então, já tem essa questão da padronização, né, do que geralmente um homem vestia, do que a mulher vestia, as cores. E aí isso, aos poucos, também vai se modificando, vai se adaptando às novas realidades, às culturas, enfim, às coisas que iam sendo trocadas, né? Outros aspectos. A presença dos ingleses foi marcante não apenas nos negócios. Novamente, o Freire, né, que já é bem citado nessa obra, ele vai dizer que o quê? O que era o inglês no Recife do século XIX? Olha só, o que era o inglês, né? Quais eram as características principais? Era o chefe das empresas ferroviárias e de navegação, era o engenheiro, o importador de bacalhau. Olha o nível, né? Olha o peso da pessoa. A pessoa importa bacalhau. Os bacalhau é caro até hoje, imagina naquela época. Era o importador de vidro, de ferragem, de manteiga, de bebida, de tecido. Ele era o leiloeiro, ele era o autonegociante, a firma sólida. Ou seja, todas essas características são de quê? São de manda-chuva, né? São de pessoas que realmente estão ali para mandar e desmandar. Por quê? Porque tem condição, tem como investir, tem como cobrar, tem, enfim. Então, o inglês era o estereótipo dele, né? Quando a pessoa pensava no inglês, era isso, né? Aquela pessoa bem vestida, educada, polida, com muita condição, com bom gosto. Então, tudo que aquela pessoa fosse dizer, teria ouvidos. Teriam pessoas para ouvir, para aplaudir, para internalizar, para querer imitar. Então, era bem isso o estereótipo mesmo do inglês, né? O que mais representava o inglês era o quê? A roupa de brim branco, a casimira, o boné, o chapéu de cortiça, o paletó de xadrez, o príncipe de Gales, o cachimbo, o uísque, o gin, o rum, as grades de ferro nas casas. Então, até nisso se diferenciava, né? Se você estivesse andando no meio de uma rua ali de Recife, do século XIX, você conseguiria identificar quais casas eram de brasileiros e quais casas eram de ingleses. Porque até nisso eles queriam se diferenciar, se sobressair, né? O rosbife, o sabonete, o pijama, alguns tipos de barba, o gramado no jardim. Então, sobre a questão da arquitetura, do design, né? Além das grades de ferro, até o jardim que tinha ali do lado de fora era uma forma de mostrar mesmo, né? Olha, não pertenço aqui, venho de outro local e ainda tinha esse ar de sou melhor do que você. Olha como eu tenho esse conhecimento, né, a mais até de arquitetura, olha só como a minha casa ela é mais bonita, ela é mais florida. Então tinha essa segregação até nos mínimos detalhes. O cabo submarino, o chá, a louça, a novela policial, a casa de campo, o sanduíche, até o sanduíche. Já feito às vezes, o alimento aculturado, que era o pão de trigo, com a salsicha alemã, o tomate de pesqueira, tudo isso virou cachorro quente depois, sabe? O furin, o gosto pelo cavalo e pelo bulldog, o piquenique, o presunto, o clube, o futebol, né? Futebol foi criado lá. O golfe, o olho azul das misses, não só para inglês ver, os anglicismos, a pontualidade britânica, até isso, né? Se marcou 7 horas, o britânico estaria lá na hora certinho, nem mais nem menos, até isso era uma característica deles.
o cemitério dos ingleses, onde foi enterrado Abreu e Lima, a igreja anglicana na Rua da Aurora, o livro inglês em tradução francesa. Então, olha só o tanto de coisa que meio que determinava, que diferenciava os ingleses dos brasileiros. E o tanto de coisa também que a gente tem até hoje na nossa cultura, né? Várias coisas aqui que foram ditas, né? Como a gente já tinha falado, do pijama, rosbife, o cachorro quente, o futebol, algumas roupas, enfim. Então, só por isso aqui, né, pelo que Freire fala do que era o inglês no Recife do século XIX, a gente consegue perceber o quanto que era diferente, né? Isso aí, eu volto para aquilo que eu sugeri, né? Vamos tentar se teletransportar, né, para um Brasil do século XIX, um Nordeste do século XIX, como que seriam os brasileiros, né? Recife, gente, o sol, né? O bronze, enfim, até a questão da cor da pele, né? Que ele fala, né? O olho azul, né? Um brim branco, até o tipo de tecido escolhido. Tudo era meticulosamente, até meio que pensado mesmo, para ter essa diferença, para nem rolar a confusão de você chegar num local e perguntar, ai, você é de onde? Seria aquele tipo de coisa que você bateria o olho e você já conseguiria saber que aquela pessoa, ela é britânica. Porque, né, ela é superior, ela é top. Sendo que não era bem assim que funciona, né? Pelo menos hoje em dia não é mais assim que a gente pensa, ainda bem. E aí no vocabulário é frequente o uso das palavras inglesas, mesmo antes da avassaladora onda de globalização contemporânea. Então, na unidade 1, a gente vê essa questão da globalização, né? Das mídias e tudo mais, de culturas, de filme, música, jogos, e por conta disso a gente tem muita influência do inglês na nossa língua. Mas aí, aqui a gente vê que por conta dessa influência britânica lá do século XIX, a gente já estava bebendo dessa fonte, né? Já estava pegando termos para a nossa língua e, enfim, utilizando esses termos até hoje. Então, a gente tem o whisky, o report, o up-to-date, o footy, o drink, poker, futebol, né, que no inglês é o futebol, para a gente virou futebol, lunch, sport, snook, goal. Então, todas essas são palavras que a gente pegou lá no século XIX. Algumas a gente escreve e fala bem parecido mesmo, né, com o inglês original. Outras a gente deu a nossa adaptada, mas não deixa de ser uma influência daquela época, né? E ele fala, tantas outras palavras, algumas já utilizadas devidamente abrasileiradas e com tanta frequência que parecem ser criadas pela língua portuguesa. Então tem algumas que já estão tão no nosso vocabulário que algumas pessoas nem imaginam que não nasceu aqui, né? Que não veio da nossa própria língua. São essas palavras, futebol, cheque, drink, esporte, sinuca, gol. Todas essas são palavras, né, que a gente fez adaptações, mas, enfim, não nasceu propriamente aqui na nossa terra. O vocabulário é, basicamente, formado de palavras de origem inglesa, mostrando que os sinais da dominação também podem ser lidos, sem precisar de números e de estatísticas. Poucos, se questionados, duvidariam que essas palavras são originárias da língua inglesa, pois são tão comuns que já foram incorporadas aos dicionários existentes. A influência de escritores e pensadores ingleses no século XIX também foi significativa, disputando com os franceses. Certo? E aí, vamos falar um pouco agora sobre estrangeirismo. E aí temos aqui, como você já deve saber, o estrangeirismo é um fenômeno natural que todas as línguas possuem em seu processo evolutivo. Trata-se, resumidamente, de expressões, termos ou palavras estrangeiras que são naturalmente incorporadas à língua por diversos motivos. Pode ser assimilação cultural, a proximidade geográfica, etc. Muitos desses estrangeirismos foram aportuguesados, ou seja, sofreram adaptações gráficas para atender às necessidades dos falantes da língua portuguesa. É interessante ressaltar que, embora muitas palavras estrangeiras ainda não estejam aportuguesadas, elas sofreram modificações em sua pronúncia, atendendo aos padrões da nossa língua. Assim, indica-se o uso da fonte itálica nas produções escritas para destacar os estrangeirismos que ainda não sofreram essas modificações gráficas. Veja a seguir uma lista de algumas palavras que foram aportuguesadas. Então aqui, ó, vou ter algumas palavras na forma original e a forma que ela se deu quando a gente adaptou, né, quando a gente deu essa aportuguesada. Então a gente tem o balé, né, que escreve balete,
E aí pra gente virou balé com acento agudo no E. Mas a gente aqui até fala das duas formas, né? Eu já vejo pessoas que escrevem aulas de balé, escrevem tanto assim a portuguesada como escrevem na forma original, com 2 L's e com T. Então, as duas formas já estão até possíveis. Tem o basketball, que virou basquetebol, box, que virou o nosso boxe, né? O baseball, que virou beisebol, back, que virou back, bikini, com K, que virou o nosso biquíni com QI, o blackout, no inglês, né, que é black, de preto, com out de fora, junto, né, blackout, que virou o nosso blackout, tipo, escrito da forma que a gente pronuncia mesmo. O currículo, que com L-U-M, que pra gente virou currículo, e aqui também é um outro exemplo, né, que às vezes você está passando em algum local e tem, né, estamos recebendo currículo. Tem tanta gente que escreve com o M no final como com o mesmo, ou com o O mesmo, né, que é o da nossa língua. O club, que virou clube. O delete, né, que é o deletar. O drink, né, que é escrito com K e tem um drink na nossa língua com QE. Mas também é um outro exemplo que, enfim, às vezes em cardápios, né, de restaurantes de bar, já vai ter lá o drink com K mesmo. E aí a gente já todo mundo já está acordado do que significa. Tem o stress, que virou o nosso estresse. O scanner, que virou o escanear. Então aqui são só alguns pequenos exemplos do quanto a gente bebe mesmo, né, dessa fonte da língua inglesa. E aí a gente teve todo esse contexto histórico lá do século XIX para entender, né, algumas expressões, entender o porquê também dessa relação tão segregacionista, né, entre ingleses, meu Deus, superioridade para os brasileiros, a raiva, né, esse incômodo que gerava, o porquê disso, e também o porquê dos nossos costumes, coisas que agora faz parte da nossa cultura, mas que alguns séculos atrás não eram e a gente pegou por conta dessa influência aqui, né? Como aqueles casos que a gente viu de, enfim, de formato de casa, de algumas comidas, de bebidas, de roupas e por aí vai. Então, aluno, esse foi a unidade 2, tema 1. Espero que tenha ficado claro, que você tenha conseguido visualizar, né, toda a sociedade, como que funcionava essa hierarquia social. E aí vejo você na próxima aula, que nós vamos para o tema 2, que vai ser as palavras em português de origem inglesa. Vai ter até um pouco desse gancho do que a gente estava conversando agora. Vejo você lá.